Eu quero trazer uma reflexão do Salmo 50, mais especificamente do Salmo 50, versículo 15, que diz o seguinte: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E está no Salmo 50, versículo 15. É um salmo que traz uma promessa poderosa de Deus. Essa passagem nos ensina que Deus deseja que a gente busque a Ele sinceramente nos tempos difíceis, confiando no poder dEle para nos livrar. Mas para a gente entender melhor essa promessa de forma completa, eu quero que você olhe para o contexto do Salmo 50. O Salmo 50 é um salmo escrito por Asaf. Ele era um levita e músico que foi nomeado por Davi para liderar o louvor no templo. Lá em 1 Crônicas 16 diz isso. E Asaf e os seus descendentes continuaram exercendo essa função ao longo dos anos, ao longo das gerações, e muitos salmos são atribuídos a ele. Lá no Salmo 73, por exemplo, você vê isso. E o Salmo 50 se destaca por apresentar a Deus como um juiz supremo, chamando o seu povo para um tribunal celestial. Ele não está julgando os ímpios, mas ali no Salmo 50 ele está julgando aqueles que se dizem seus seguidores, aqueles que se dizem ser aqueles que acreditam em Deus. E qual que é o problema? Esse povo estava oferecendo sacrifício para Deus, mas sem sinceridade, sem um coração voltado realmente para Deus. Deus deixa claro que ele não precisa de sacrifícios vazios, pois tudo já pertence a ele. O que Deus deseja? Um coração quebrantado, uma vida de verdadeira obediência. E é nesse contexto que surge o versículo 15 do Salmo 50, onde Deus faz um convite e uma promessa. Se o invocarmos no dia da angústia, ele nos livrará e nossa resposta será glorificá-lo. A angústia faz parte da nossa vida. O próprio Jesus confirmou isso em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso significa que a vida cristã não me isenta de problemas, mas me garante um Deus que me socorre. Deus não nos promete uma vida sem dificuldades, mas Ele nos dá uma direção muito clara para os momentos de dor. Invoca-me. Nossa reação deve ser clamar a Deus antes de qualquer outra coisa. E aí depois vem o eu te livrarei. O livramento pode vir de diversas formas. Pode ser uma resposta clara, pode ser a força para suportar aquele momento, ou até mesmo uma mudança no nosso coração. E depois vem o tu me glorificarás. Quando Deus nos socorre, nossa vida passa a testemunhar a fidelidade e o poder de Deus. Nós passamos a glorificar a Deus. Aqui o Salmo 50, versículo 15, não nos ensina apenas a depender de Deus, mas também nos mostra que todo livramento, todo socorro serve para, no final, glorificar a Deus. Olha esses exemplos. Davi, perseguido por Saul, clamou a Deus e Deus o livrou. Está no Salmo 34. Jonas, no ventre do peixe, orou e foi salvo. Jonas, capítulo 2. O povo de Israel no Egito clamou e Deus enviou Moisés para libertá-los. Isso está em Êxodo 3. Paulo e Silas, presos, louvaram a Deus e ele abriu as prisões. Isso está em Atos 16. Isso nos mostra que Deus nunca desampara aqueles que o buscam de coração. Mas voltando ao contexto do Salmo 50, a gente vê que Deus estava corrigindo o povo. Por quê? Porque eles realizavam sacrifícios sem um coração sincero. Isso nos alerta sobre o perigo da religiosidade vazia. Deus não quer que a gente siga rituais ou práticas religiosas por costume. Ele deseja um relacionamento verdadeiro, onde a gente confia nele e não apenas quando está tudo bem, mas principalmente nos dias de angústia. Clamar a Deus no dia da aflição não é uma opção, é um princípio espiritual fundamental. A conclusão é que Deus sempre responde ao clamor dos seus filhos. Se você está passando por um momento difícil, clame ao Senhor. Ele prometeu, eu te livrarei e tu me glorificarás. O livramento não pode vir da forma que a gente espera, mas ele sempre vem de acordo com o plano perfeito de Deus. E quando ele age, nossa resposta deve ser glorificá-lo e testemunhar o seu poder. Confie, clame e veja Deus operar.